Bem, pessoal, voltamos a mais uma aula. Sou o professor Cláudio Fernando. Hoje é dia 14/6 e o conteúdo de hoje, notação científica. Sejam todos bem-vindos a essa nova aula. Bem, para começarmos, vamos lembrar de potência para que a gente entenda. Potência de base 10, como está escrito aí. Bem, na potência de base 10, nós temos 10 elevado a zero e, pela propriedade das potências, qualquer número elevado a zero é 1. Então, nós temos 1. 10 elevado a 1, também temos outra propriedade que qualquer número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Então, nós temos 10. Temos 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, que vai dar 100. E isso está na fórmula geral de potência. Um número elevado a um expoente, no caso aqui é o 2, né? Ele vai se repetir, são vários fatores, ele vai se repetir até chegar a esse número. Então são N fatores. N fatores. Certo? No caso aqui é o 2, então só são 2 fatores. 2A, né? Não iria ter esses outros aqui. Fórmula geral. 10 elevado à terceira seria 3 fatores. O número 3 aqui como expoente, então 3 fatores sendo multiplicado, que isso vai dar 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Bem, mas podemos observar algo. Alguma semelhança aqui que vai nos chamar a atenção e vai facilitar a nossa vida. O expoente é o número de zeros, ó. Não tem... O expoente aqui é 0, então não tem 0. O expoente aqui é 1, então 1, 0. O expoente aqui é 2, ó, 2 zeros. O expoente aqui é 3, ó, no resultado, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros. Expoente 5, 5 zeros. Então isso vai nos ajudar bastante, certo? É de fácil compreensão. Então vamos para cá, para quando o expoente for negativo. Então eu tenho 10 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, nós temos uma propriedade, certo? Também da potência, que diz que A elevado a menos N, basta que eu inverta a base, então a base ficaria 1 sobre A, e o meu expoente passaria a ser positivo. Foi o caso que aconteceu aqui. Inverteu-se a base tem o 10 e o 1 como denominador, o denominador do 1 aqui passa a ser o numerador, e o numerador aqui, que é 10, passa a ser denominador. E o meu expoente passa a ser positivo. Por que não foi colocado? Por conta dessa propriedade aqui. Que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Então, 1 dividido por 10 dá 1/10. Certo? Aqui é a casinha do décimo e aqui é a casinha da unidade. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Também querendo fazer a conta, para ter a certeza, dividido por 10, não dá para dividir, então eu encontrei minha parte inteira, quero continuar minha divisão, vírgula me dá direito a um zero. 10 dividido por 10, 1. Para facilitar a vida, 1 zero, uma casa decimal. Escreve o número do numerador sem a vírgula, né? E 1 zero, uma casa decimal, certo? Aí é onde eu coloco a vírgula. Mesma coisa acontece aqui. 10 elevado a um expoente negativo. De acordo com a propriedade, inverte-se a base e o expoente passa a ser positivo. 10 elevado a 2, nós já vimos aqui que dá 2 zero. Expoente 2, 2 zero. Então vai ser 100. 1 dividido por 100, 2 zero, 2 cargas decimais, que é décimo e centésimo. E aqui é unidade. A unidade sempre com letra maiúscula, a parte inteira, e a parte decimal, o alfabeto minúsculo. 10 elevado a menos 3. O mesmo processo.
Inverte-se a base, 1 sobre 10, e o expoente passa a ser positivo. 10 elevado à terceira, 3 zero. Expoente positivo, 3 zero. Então, 1000. 1 dividido por 1000, aqui é a unidade, décimo, centésimo e milésimo. Ok? Observando aqui que eu tenho 1 zero, uma casa decimal. 2 zero, duas casas decimais. 3 zero, três casas decimais. Então, 4 zero, o expoente sendo 4 vai ser 4 casas decimais. O expoente sendo 5, 5 casas decimais. E assim sucessivamente, certo? Alguns prefixos aqui e o significado deles e a potência na base 10 deles, tá certo? O prefixo giga, que em grego chama-se gigante, né? A tradução em grego, gigante, e é 10 elevado à nona potência. Expoente positivo, 1 seguido de 9 zeros. Então, eu tenho aí 9 zeros. Certo? 1 bilhão. Mega, prefixo mega, em grego significa grande, e é 10 elevado à sexta. Também positivo seria 1 com 6 zeros. Então, 1 milhão. Quilo, no grego, 1000. 10 elevado à terceira. Numeral 3, 3 zeros. Então, muito simples para que a gente entenda, para que a gente vá para a potência, ou para notação científica, perdoe-me, a gente vá para a notação científica e se torne mais fácil o nosso entendimento. Hecto, no grego, 100. Então, 10 elevado à segunda, tem 2 zeros, 100. Deca, no grego, 10. 10 elevado a 1, tá aqui a propriedade, é ele mesmo. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Desce, em latim, décimo. Então, aqui tá, vai ficar 0,1. Negativo, número 1, uma casa decimal, que é o décimo, aqui é a unidade. Cente, em latim, centésimo. 2 como expoente e sendo negativo, duas casas decimais. Mille, em latim, 1000. 10 elevado a menos 3, 3 casas decimais. Micro, em latim, pequeno. Então são 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nano, anão, em latim, são 9 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 casas decimais. Essa que é a unidade, a parte inteira, não é contabilizada quando eu estou transformando uma potência negativa. Ok? Vamos prosseguir? Vamos lá. Na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10, enquanto outros fatores devem ser uma potência de base 10, o outro fator, certo? Então, na notação científica, eu vou ter algo dessa forma: um número vezes uma potência de base 10. Esse número aqui,
esse n, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Isso aqui tem que estar nesse intervalo. Esse valor aqui, nesse intervalo. Enquanto esse aqui tem que ser uma potência de base 10, certo? Então, na potência posso até mudar isso aqui e botar, deixar n mesmo. Seria a fórmula geral, né? A elevado a n, que seria A vezes A vezes A até um certo A. Nesse caso, esse a fórmula geral continua, né? N fatores. Esse A seria o 10, né? Ó, potência de 10. Ó. Seria isso, né? O N diria quantos 10, né? E nós já vimos que o numerador indica quantos zero tem no resultado, né? Não precisa a gente fazer isso, mas quando a gente der o resultado, a gente coloca já a resposta. Bem, vamos agora entender um pouco sobre a notação científica depois que nós já observamos tudo de potência de base 10, que é a definição de notação científica. Como transformar a notação científica em um número? Então, eu posso dar alguns exemplos aqui. Posso botar aqui um número muito grande que vai facilitar a vida de químicos, biólogos que trabalham com bactérias muito pequenas, os químicos, os astrônomos, que eles vão ver galáxias muito distantes. Então, esses números aí, eles reduzem o número para poder fazer cálculo, fica muito mais fácil. A notação científica serve muito para isso. Então, vamos pegar aqui um número aqui. Eu vou pegar esse número. Olha, um número muito grande, tá certo? E também vou pegar um número muito pequeno. Então, eu tivesse um número muito pequeno. Também, transformando isso aqui, desculpa, como transformar a notação científica, né? Então, vamos deixar isso aqui como notação científica e não como número. Como notação científica. Seria assim, né? E esse aqui também como notação científica. Eu botei foi como número. Bem, certo. Não vai aparecer o mesmo número, por conta dos expoentes, mas vai ter o entendimento. Bem, transformando isso aqui em número. Então, ó, eu posso observar que eu iria ter 2,5 vezes 10 elevado à sexta potência. Aprendemos nesse instante que eu vou ter 6 zeros. O expoente aqui é 6, então eu vou ter 6 zeros. Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter que esse número está multiplicado por 1 milhão, certo? Então, na multiplicação, nesse caso, a minha vírgula ela vai se deslocar para o lado direito, tá certo?
Vou fazer a multiplicaçãozinha ali, mas a gente tem entendimento para que a gente entenda como vai ser a transformação, que vai ser simples. Então, ó, se eu pegar 1 milhão e multiplicar por 2,5, ó, eu faço a multiplicação normalmente, como eu sei fazer. Então, 5 vezes 0, aí 5 vezes 0, e aí vai. Agora, 5 vezes 1, que dá 5. 2 vezes 0, vai até... E 2 vezes 1, 2. Somar isso aqui. Cinco e 2. Bem, quando eu estou fazendo alguma conta em que os fatores são números decimais, ou um é um número natural, como esse de cima, e o outro é um número decimal, o meu resultado tem que ter o mesmo número de casa dos fatores, na parte decimal. Então esse aqui não tem nenhuma vírgula, então não tem casa decimal. Mas esse aqui tem uma casa decimal. Então aqui no resultado, que é o produto, eu vou ter uma casa decimal. Então se a gente prestar bem atenção no que aconteceu ali, ó, o meu expoente positivo, como eu já falei, a minha vírgula vai se deslocar para o lado direito. Então minha vírgula estava aqui, ó, entre o 2 e o 5, e se deslocou quantas casas? 6 casas, ó. Uma casa, que é o 5, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu resultado aqui, vou botar até de preto, meu resultado aqui seria 2, a vírgula estaria entre o 2 e o 5 e vai se deslocar 6 casas. Uma casa é esse 5, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, olha aí, ó. O número, agora aqui é um pontinho, ó. 2.500.000, certo? Então, positivo, minha vírgula se desloca para o lado direito, como foi feito ali. É preciso fazer essa conta toda? Não, é preciso que eu saiba. Quando a minha base de potência de base 10, meu expoente for positivo, minha vírgula vai se deslocar para o lado direito. No caso aqui, que meu expoente da potência de base 10 é negativo, minha vírgula vai se deslocar para o lado esquerdo. Esquerdo, tá certo? Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 4,2 multiplicado. Lembra disso aqui, ó, que o meu expoente está negativo, eu inverto a base e meu expoente passa a ser positivo. Então, eu vou ter 1 sobre 10 elevado a 5. Isso é 4,2 vezes 1 sobre 10 elevado a 5, 5 zeros. 100.000. Na multiplicação, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Fica 4,2 dividido por 100.000. Na divisão, contrária à multiplicação, que a multiplicação, a minha vírgula corre para o lado direito, aqui vai ser para o lado esquerdo. Tá certo? Então, do jeito que eu mostrei lá, o número de zeros seria o número de casas decimais. Então, ó, aqui já tem uma casa decimal, então eu vou começar a contar com essa. Ó. Então, ó, 1, 2, são 5 zeros, 2, 3, 4 zeros, e um dos zeros, uma das casas decimais vai ser o 4, ó. Olha aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, ó. Minha vírgula se deslocou para cá, ó. Tá certo? Se você fizer a conta aí numa calculadora, você vai perceber isso. Botando o resultado aqui, eu vou ter 0,42. Certo?
Como transformar o número em notação científica? Bem, eu vou agir contrário ao que eu acabei de ensinar, no caso do deslocamento das vírgulas. Então, eu tenho um número lá, 7, 3, 4, 4 não, vou botar 0. Posso botar. Então, vamos lá. E quero transformar isso aqui em notação científica. Bem, aonde está a minha vírgula aí? Minha vírgula está aqui, ó. Depois das casas. Aqui é unidade, aqui é dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Então, minha vírgula está aqui, que vai separar a parte inteira da parte decimal. Não tenho nada na parte decimal, então minha vírgula está aqui. Bom, como eu quero notação científica está o primeiro fator, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para que ele seja maior do que 1 e menor do que 10, ele tem que ser isso aqui, né? Ó. Pronto. 7 é maior do que 1, porém menor do que 10. Então, tem que ser isso aqui. Então, minha vírgula se deslocou quantas casas? Se ela saiu daqui e veio para cá, ela se deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas para poder ela ocupar esse local. Então, se ela se deslocou 6 casas, eu tenho 10 elevado à sexta. A sexta. Que ela se deslocou 6 casas. Ok? Até porque ela se deslocou para esse lado, mas ele tem que estar positivo. Porque quando eu fizer esse cálculo aqui, ela volta a ser esse número. Lembra lá, ó? Expoente positivo, minha vírgula se desloca para o lado direito. Então, ó, expoente positivo, minha vírgula se deslocaria para o lado direito, voltando a ser esse número. Tá certo aí, né? Tá corretíssimo. Se eu tivesse algo assim, ó. Quem era o número que eu ia achar? De novo, são dois fatores. Multiplicação, os termos são chamados de fatores. São dois fatores. Um deles, que é o primeiro, tem que estar entre 0 ou entre 1, maior do que 1, maior do que 1 ou igual a 1 e menor do que 10. Então, esse fator. E o outro fator tem que ser uma potência de base 10. Certo? Então, para que meu primeiro número esteja nesse intervalo, minha vírgula tem que vir para cá, ó. Tem que ser isso aqui, ó. Tem que ser isso. Ok? Então, minha vírgula vai se deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir para cá, ó. 5 casas. Então, ó. 10 elevado a menos 5. Coincidiu, né? Coincidiu. Posso fazer outros dois aqui. Tá certo? Para a gente tirar essa coincidência. Bem, para que ele volte a ser esse número, aqui tem que ser negativo. Porque negativo, como nós já vimos, vai se deslocar a vírgula para o lado esquerdo. Então, a vírgula aqui vai se deslocar para o lado esquerdo. Aí volta a ser esse número. Então, vou fazer mais dois aqui e a gente finaliza. Se eu tiver aqui 1, 3. Pronto. Quero transformar em notação científica, ó. Aqui não tem vírgula, então aqui é unidade, aqui é dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Minha vírgula vai se deslocar, vai ficar assim? Não, né? Não, aqui tá errado. Porque, ó, o meu N seria menor do que 1, ó. Menor do que 1. Então, isso aqui não. Totalmente errado, né? Minha vírgula vai estar entre 1 e o 3. Ó, vai ficar isso aqui, ó. Maior do que 1, pode também ser igual, mas menor do que 10. Então, isso aqui. Ó. Quantas casas ele se deslocou? 1, 2, 3, 4. 4 casas, ó. 4 casas.
Aqui, se eu resolver isso aqui, eu ou vocês quiserem resolver isso aqui, vai voltar a ser esse número. E a outra aqui, bem, agora eu tenho, ó, um número muito pequeno, e aí eu quero transformar em notação científica. Bem, o meu primeiro número tem que ser esse, né? Minha vírgula tem que vir para cá, ó. O n maior ou igual a 1, menor do que 10. 4 é maior do que 1. Eu olho esse número aqui, né? 4 é maior do que 1, porém menor do que 10. Quantas casas se deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas, ó. 10 casas. Certo? É isso.